Deixa eu seguir com a nossa pauta. O Supremo Tribunal Federal encerra hoje a oitiva das testemunhas do processo que investiga a suposta trama golpista, com o depoimento do ex-ministro Rogério Marinho. Vamos então com a Janaína Camelo, que vai falar um pouco do depoimento de hoje e sobre a nova fase que chegará. Encerrando essa, o que vem pela frente? Jana, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. O que vem agora pela frente são os interrogatórios, do processo penal. Então, todos os réus vão ser ouvidos em uma audiência pública que ela acontece com perguntas ali feitas pelo Procurador-Geral da República, pelo relator do caso. Então, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz ali que vai conduzir toda a audiência pública. E vai acontecer já agora, na semana que vem, segunda-feira, a partir de segunda-feira, direto do plenário da primeira turma, presencialmente. Então, todos os réus, são 8 réus, incluindo Jair Bolsonaro, tirando o Walter Braga Neto, porque ele está preso, Então, ele não vai poder vir, a audiência dele vai acontecer por videoconferência, mas todos os outros 7 serão ouvidos a partir de segunda-feira, a partir das 14 horas, direto aqui do plenário da primeira turma. E aí, Evandro, o Jair Bolsonaro, além de Jair Bolsonaro, foram marcadas também, além dessa data, foram marcadas também mais outras datas, os dias seguintes, Porque se tudo não for feito, não for realizado, se não haver tempo ali de todos serem ouvidos na segunda-feira, aí passa para terça-feira, para quarta-feira ou para quinta-feira. Então foram marcadas, reservadas, 4 datas, Dia 9, 10 e dia 11 e dia 12, que é na quinta-feira. O primeiro a ser ouvido vai ser o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, porque ele é o delator aí da investigação. Aí na sequência acontecem ali as oitivas de acordo com a ordem alfabética. Então, logo depois de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, em seguida o Almir Garnier, depois Anderson Torres, depois Augusto Heleno, aí depois Jair Bolsonaro e, por último, presencialmente, Paulo Sérgio Nogueira e o último mesmo ali, mas por videoconferência, Walter Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes, ele falou agora há pouco que ele marcou essa audiência, Evandro, logo depois da oitiva ali do Rogério Marinho como testemunha de Jair Bolsonaro. E aí o ministro, ele destacou o seguinte, sobre os interrogatórios, que todos os fatos relevantes precisam ser trazidos à tona, que o acusado tem o direito de se manifestar livremente. Ele disse também, prometeu aí que haverá toda a consideração e respeito a todos os réus, com o mais absoluto respeito às pessoas acusadas. Disse que as medidas cautelares continuam valendo, ou seja, eles não vão poder manter contato entre si. Todos eles vão estar juntos, tá? Todos os réus, juntos com seus advogados, vão estar todos na primeira turma, mas eles não vão poder conversar. E aí o ministro também destacou o seguinte, que não há nenhuma necessidade dos réus faltar com educação com o outro. Cada um terá o seu lugar reservado na primeira turma. Só resta saber, Evandro, como que vai ser transmitida e se vai ser transmitida essa audiência, Isso ainda está sendo ali pensada, discutida pelo pessoal de comunicação aqui do STF, junto com o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Se essas audiências, por exemplo, nas audiências das testemunhas, a imprensa pôde acompanhar ali presencialmente. Já agora, nas audiências dos advogados, na verdade, agora nas das testemunhas, a gente também pôde assistir ali, mas não foi divulgada, Essa audiência não foi divulgada ali como costuma acontecer nos processos. Agora resta saber como é que vai ser aí, vai acontecer com essas audiências dos interrogatórios, se a imprensa poderá acessar ou se a gente vai poder acessar aí via o sistema do STF, como costuma acontecer com outros processos penais. Agora, com relação ao depoimento de Rogério Marinho, que aconteceu mais cedo, começou às 15 horas da tarde. Foi um depoimento breve também, ele foi questionado pelo advogado de Jair Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, e o Celso Vilardi, ele fez as mesmas perguntas que ele fez às outras testemunhas, se ele já tinha ouvido por parte do ex-presidente alguma menção a uma intenção de ruptura institucional. O Rogério Marinho disse que não, ali depois da derrota nas eleições de 2022, perguntou também se conhecia algum fato que pudesse ligá-lo aos atos do 8 de janeiro, ele também respondeu que de maneira nenhuma.
Ele também foi questionado sobre Walter Braga Neto. Quem fez as perguntas foi o advogado de Walter Braga Neto, do general, também fez as mesmas perguntas, e Rogério Marinho disse que não, que inclusive Braga Neto participou muito intensamente ali da campanha como candidato a vice-presidente, mas que em nenhum momento ele ouviu algo suspeito ou em relação a algum plano ali de tentativa de golpe de Estado. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Agora 4h26. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas, seguimos. Eu quero falar da próxima fase, que vai envolver, então, os depoimentos daqueles que estão sendo agora alvo do Supremo Tribunal Federal, entre eles Jair Bolsonaro. Gustavo Segré, o que você acha que é importante e que fique claro na fala do ex-presidente neste processo? Para mim, essa etapa é fundamental, porque todos os acusados têm direito de se manifestar, de responder perguntas. Vai ficar um pouco em evidência a posição da PGR, que devemos lembrar, na acusação, mais de 200 vezes utilizou poderia, hipoteticamente, talvez, quem sabe. E isso não é uma acusação formal. Então, essa é a chance dos acusados dizer, ok, esse poderia se refere a quê? E explicar. E tomara que seja público, eu ouvi que seria televisado, público, é muito importante para que a sociedade possa corroborar a acusação e a manifestação de cada um dos acusados. As testemunhas, por exemplo, não tiveram nenhuma divulgação. Isso é ruim, porque a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo. Deveria ser público, ainda não foi. E parece que tem uma divulgação seletiva. Alguns jornalistas conseguem informações que devem ser emanadas provavelmente por alguns assessores que estão dentro desse lugar, mas não é público. Então, essa situação de cada um dos réus poder se manifestar, responder às perguntas, eu acho que, além de dar uma audiência muito grande, seria muito saudável para que a população veja a condição de cada um de responder às perguntas da acusação. Fala, Piper. Eu acho que já tem algumas questões em que há réus confessos, né? Então, por exemplo, quando alguém fala, puxa, eu consultei realmente auxiliares para buscar uma alternativa dentro da Constituição, ou seja, uma alternativa para não fazer a transmissão de poder, eu acho que isso aí já é uma confissão. Mas se não for vírgula dentro da Constituição, eu concordo com você. Quando tem vírgula dentro da Constituição, qual seria o delito? Pois é, mas para isso não tem, né? Porque, veja, eu não conheço nenhum artigo da Constituição que faculte alguém não respeitar o resultado das urnas, claro, né? Pois, agora, então, só isso, eu acho que já é uma declaração muito forte. De consulta. De consulta, não. O fato de ter consultado... Consultou. Alguém falou, não tem nenhuma forma de você evitar... Tá, consultou. Isso não é um delito. Sim, ou seja, eu fiz isso. Eu acho que já é uma questão muito séria. Ou seja, eu consultei autoridades sobre isso, no caso, autoridades militares, entre outras. Eu considero isso algo realmente extremamente forte. De qualquer forma, eu também acho e continuo achando muito estranha essa restrição a que esses réus conversem. Porque alguém acha que não vai haver contato, por exemplo, entre as defesas, entre os advogados. Então, isso também Até porque, para se chegar a essa fase, essas pessoas precisaram prestar depoimentos à Polícia Federal, para que a Polícia Federal também tivesse bagagem suficiente para entregar isso à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, e ele fazer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Então, se houvesse algum risco de comunicação em alguma fase desse processo como um todo, teria que ser lá atrás, no período de conversa e de depoimentos da Polícia Federal. Agora, o processo já foi entregue, né? Já está numa fase final, todo mundo conhece esses depoimentos, toda hora aparecem, se tornam públicos. Então, acho que, assim, nesse sentido, há pouco segredo a ser resguardado. De qualquer forma, eu acho também que quando se consulta, entre aspas, uma autoridade para se praticar algum tipo de ilegalidade, ou pelo menos de algo que não está previsto na Constituição, se abre também flanco para que outras pessoas acabem tomando iniciativas
eu diria, pouco republicanas. José Maria Trindade, você que acompanha muito desse movimento, né, e desse grupo, o que esperar de Jair Bolsonaro e desse primeiro escalão nesses depoimentos da próxima fase? Pois é, uma fase importantíssima, né? É aquele depoimento do réu, né? Olho no olho, né? Haverá perguntas exatamente sobre essa história de golpe ou tentativa de golpe. O que a defesa tentou mostrar ali é que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, já tinha admitido a derrota, lamentava, ficou mesmo deprimido, me lembro dele muito deprimido mesmo, naquela época ele falando, olha, eu lamento que a gente vai entregar o país de volta para o PT e eu tenho certeza que entrega um país bem melhor do que eu peguei, era o que ele falava toda hora, ele falava isso, geral. Então, assim, é o momento em que ele vai se defender mesmo, né, o depoimento dos réus. E a gente vê ali pessoas que não estão sendo julgadas, já estão sendo condenadas. Algumas presas, um general 4 estrelas na cadeia, né? É meio complicado. E também o processo está muito rápido, eu insisto, são prazos legais, né? Mas são muito rápidos e já estamos aí próximos do recesso do meio de ano do Supremo Tribunal Federal. Até lá, nesse recesso, tenho a impressão de que a primeira turma vai estar bem próximo já de um julgamento. Sim. Fala, Gani. Olha só, Evandro, se eu fosse ali, né, a defesa de Jair Bolsonaro, com toda humildade, e eu acredito que eles vão nessa linha, é mostrar que houve, de fato, uma consulta, né? Havia uma insatisfação do ex-presidente com o sistema eleitoral, a maneira pela qual foi conduzida a eleição, à luz dos seus olhos, uma certa parcialidade da autoridade eleitoral. Agora, esta consulta, como o Piperno trouxe aqui, ok, é grave, mas é crime? Não, não é crime, não avançou. Então, houve uma consulta, sim, às Forças Armadas. As Forças Armadas, pelo menos 2 das Forças Armadas, disseram para não seguir em frente. Ele viu que não teria como seguir em frente. Ok, então não vamos seguir em frente. Nem levaram ao Congresso. Isso também dependeria de uma aprovação do Congresso. Portanto, ficaram apenas no campo da cogitação. E cogitação, até onde eu sei, pelas leis brasileiras, não é crime. Então, o crime seria você tentar de fato. Agora, tentar de fato significa movimentação de tropas, significa recursos financeiros, significa compor lideranças. Isso seria uma tentativa. Não houve isso. Por mais, então, que seja moralmente condenável, não houve o crime. Eu acredito que a defesa de Jair Bolsonaro vai nessa linha. Rapidinho, secretário. Rapidinho. Tem um dos delitos, e eu ouvi alguns juristas que mostram que o Supremo Tribunal Federal, a PGR, quando coloca os delitos para serem avaliados, tem 2 que confrontavam um a um, e a gente falou várias vezes deles. Um era a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e outro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Na tentativa, eu penso igual que você, Alan. Cogitação, isso. Cogitamos um crime. Tentamos, mas não deu. Não chegamos ao fato. Então, não configuraria delito. Quando você coloca atentado, e aí que vem a jogada. O 8 de janeiro configura para algumas autoridades que buscam, obviamente, essa localização desse delito, se configura um atentado, porque teve gente na rua e teve invasão nos 3 poderes. Então, essa sutil diferença entre tentativa e atentado, o atentado configuraria o delito pelo fato do 8 de janeiro. E aí começa a ficar muito claro porque alguém foi permissivo e mesmo com 30 notificações da BIM alertando o risco, deixaram as pessoas passarem.